graça e a paz do Senhor. Podeis vos assentar. Agradecer a Deus por mais este dia nessa casa de oração, por mais esse dia que nos permite estar aqui, por mais esse dia de vida, né? Que podemos compartilhar no dia de hoje com os nossos familiares. Agradecer por tudo de bom que Deus tem nos feito. E aquilo que nós achamos que não é bom, nós estando na presença de Deus, é bom. Porque nada que Ele faz para nós não vem nos agradar. Quero compartilhar só um momento rápido de vocês, com vocês. Minha semana, já estou passando já por 10 dias já com nervo ciático inflamado, estava tendo uma dificuldade, já tenho um problema no joelho, agora estou tendo um problema na perna inteira, para poder andar está difícil. Ontem estava até bom, mas hoje está mais difícil ainda. Então, agradecer a cada um dos membros dessa casa que oraram por minha mãe. Minha mãe teve alta na quinta-feira, e eu estive visitando ela na terça-feira. Ao lado dela, uma senhora de 9 anos, já estava morta quando eu cheguei, né? Enfermidades que assolaram o corpo dela. E eu cheguei lá e comecei a olhar, contemplar assim, olhar o rosto dela e ver a serenidade com que ela faleceu. Ainda tinha uma lágrima ainda descendo pelo canto do olho ainda. Com 90 anos aquela senhora partiu. E na quinta-feira o Fernandinho foi visitar a minha mãe na hora do almoço, era entre 11 horas e meio-dia, a hora do almoço, e ele foi visitá-la. E ficamos sabendo que estava de alta. Minha irmã já havia me avisado e ele me avisou: pai, a avó está de alta. Aí eu combinei com ele de que ele pudesse pegá-la e levá-la para a casa dela, e eu iria parar o que eu estava fazendo e encontrar ela lá, para que pudesse ajudar ele a levar para dentro de casa, porque pesa, né? Colocar na cadeira de rodas, colocar na cama. E aí ele me liga uns 15, 20 minutos depois, me dizendo que minha mãe teve uma parada, né? Ao chegar ao carro, ela teve uma parada, tiveram que levá-la para dentro do hospital com rapidez. Mas eu senti calma, não senti que fosse algo ruim. E ao chegar lá, o médico veio conversar com a gente, não foi uma parada, foi algo que realmente ela teve uma ausência, né? E depois conseguimos levar ela para casa. E foi uma semana meia tribulada esta. Para fechar a sexta-feira, como está devagar de serviço, apareceu um serviço para eu fazer, fui fazer lá em Santana do Parnaíba, um ateu, convicto de que é ateu. E aí eu conversando com ele, que era evangélico e tudo, ele falou assim: mas como que você crê em Deus? Ele falou assim: eu creio em Deus de uma forma tão grande que eu sei que Ele usa até o ímpio para abençoar a gente. Ele não gostou muito do que ouviu, mas é a realidade. Deus, Ele usa de todas as formas para nos abençoar. Onde nós não vemos portas, Ele abre uma porta, sabe? A porta está fechada, Ele arruma uma chave. E se nós tivermos que passar por esse lugar, nós vamos passar e nós vamos chegar ao outro lado. Embora seja deserto, lugar de sermos forjados, nós chegaremos ao outro lado transformados, mas ao lado dele. Pode ser quem for, quem quer que seja, Deus é muito mais. Muito maior que as nossas dificuldades, muito maior que as dores, muito maior do que tudo. Nós não podemos focar nas dificuldades de forma nenhuma. Nós temos que focar em tudo que Deus nos promete. Ele nos promete o quê? A vida eterna. O tema proposto deste mês da Shalom é: examinai-vos a vós mesmos. Mas não é eu examinar a cada um de vocês, nem vocês examinar a mim, não, é cada um examinar a si mesmo. Difícil, né? Perde o sono de madrugada, começa a conversar com a esposa, ela fala assim: nossa, mas que tema, né? E aí começamos a conversar de madrugada já sobre o tema, e é um tema difícil, porque sabe o que é fácil? Fácil é eu ter os meus problemas, sentar aqui no macaco, sento em cima do rabo e fico olhando para o problema dos outros. Isso é muito fácil, né? Muito fácil. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Diz assim a palavra do Senhor: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Difícil, hein? Difícil? Examine-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Não percebam que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Se eu não ver, se eu não sentir que Deus está em mim, eu já estou reprovado. Só que acontece que
nas aulas ou na faculdade de Jesus, na faculdade de Deus, os reprovados têm uma chance ainda. Nós temos uma chance ainda, porque ele não veio. Então, enquanto ele não veio, ou enquanto ele não vem, nós temos uma chance ainda de podermos andar alinhado com a vontade dele, para que possamos sim ir para o céu com ele. Senhor, em nome de Jesus, eu li a tua santa palavra que está em 2 Coríntios 13:5. Que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, Senhor, nos vazie de tudo aquilo que é de nós. Queremos sair daqui cheios da tua presença, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria dadas por ti. Que o teu Espírito Santo flua no meio de nós, Senhor, daqueles membros que estão aqui na igreja, daqueles que não estão, Senhor. Visita cada um dos lares, eu lhe peço em nome de Jesus. Cessa toda a enfermidade, cessa toda a tribulação, toda a dificuldade em nome de Jesus. A tua palavra diz que nós teremos abundância, e é na abundância que eu creio, Senhor, em nome de Jesus, papai. Amém. Também tem em 1 Coríntios 11, 28 ao 9, escrito assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, eu peguei esses dois, mas o que foi dado para nós foi o primeiro. Mas para vocês verem a gravidade do examine-se a si mesmo, olha como ele é sério, porque ela é falada na Santa Ceia, domingo que vem, Santa Ceia. Nós temos que nos examinar para ver se nós somos dignos de tomar a Santa Ceia, porque aquele que come e bebe indignamente vai perecer. Então nós temos que pensar bem, como está a nossa vida, como está a minha vida, como está a sua vida. Reflita, como anda os seus pensamentos, como anda as suas atitudes, como anda os nossos pensamentos, como andam as nossas atitudes para com os caminhos e os ensinamentos de Deus, para que não sejamos reprovados. Amados, não podemos brincar, porque é uma coisa muito séria. Para prestar atenção, é muito sério isso. Vai chegar o dia que nós vamos chegar para Jesus e falar assim, ó, retificando, vai chegar o dia que eu vou chegar para Jesus e falar assim, ó, não posso colocar vocês no mesmo balaio. Eu preguei em teu nome, eu orei em teu nome, expulsei demônios, e ele pode falar para mim assim, ó, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Olha como é sério isso. Eu andei fazendo coisas e mais coisas na presença de Deus, fiz a obra, eu preguei, eu louvei, eu fiz tudo o que eu achei que era correto, mas não foi o suficiente. Eu andei mais fazendo coisas erradas do que coisas certas. Eu andei mais dando valor às coisas do mundo do que as coisas de Deus, ao reino de Deus, as bênçãos que Deus nos deu. Nós não podemos reclamar de forma nenhuma. O nosso último suspiro tem que ser ainda de louvor a Deus, de buscar a presença de Deus. Nós temos que viver na presença de Deus constantemente, porque o inimigo, ele constantemente nos ataca. Você pode passar o dia inteiro. Estive conversando hoje com um rapaz que fez o drywall do teto aqui, o Adailton. Ele está para fazer um serviço lá em casa, já tem uns dias, ele está muito ocupado. Ele se programou para ir lá em casa hoje fazer. E ontem ele falou que chegando em casa, após um dia de trabalho, chegando em casa de moto, 3 caras em 2 motos chegaram e roubaram a moto dele. Ainda deram 2, eu falei, glória a Deus, deram 2 tiros para cima, levaram a moto dele embora. Aí ele postou depois que hoje de madrugada acharam, porque tem seguro, tem rastreador, acharam a moto. Graças a Deus acharam a moto. Mas às vezes, numa fração de segundos, nós podemos partir. E o que é que eu tenho feito? Eu passei todos os dias brigado com alguém, eu não liberei perdão, eu não pedi perdão, e aí o meu coração vai falar daquilo que está cheio, e meu coração anda cheio de quê? De amargura, de rancor. Eu vou falar o quê para um próximo? Várias pessoas essa semana vieram me pedir conselho. Às vezes a pessoa me pedir conselho, eu fico pensando, Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que eu falo. Teve um que veio conversar comigo, ele está numa dificuldade tão grande que ele começou a falar e já começou a chorar. E aí, pensa, um homem chorando. Pensa, um camarada do tamanho do Davi, do teu lado e chorando. Você faz o que com um camarada desse?
É difícil, você tem que ter uma palavra sábia, mas uma palavra que vem de Deus para poder tocar o coração dele, porque você não vai tocar. Quem vai tocar é realmente o Espírito Santo. Então eu tenho que estar sempre na presença de Deus, nós temos que estar sempre na presença de Deus, para que aquelas pessoas que estão passando por dificuldade possam ouvir através de nós uma palavra que vem de Deus para ela, que vai fazer com que ela venha sentir tranquilidade. Uma dessas pessoas chegou para mim e havia falado para mim que a esposa dele tinha se batizado, mas ele não sentiu de se batizar. Quando foi essa semana, eu falei assim, mas Deus vai pegar você. Já tem uns 2, 3 meses que eu falei isso para ele. Deus vai te pegar, pode esperar. Só que Ele não vai te pegar pelo braço, ou pela orelha, pelo cabelo e te levar na igreja. Não, Ele vai te pegar apertando o teu coração. Sabe o que Ele falou para mim essa semana? Ontem. Eu estava indo para dar banho na minha mãe, e Ele me pegou na rua, e eu com pressa, mas uma coisa que eu aprendi é não menosprezar o desesperado. Ele precisa de ouvir de nós. Ele ia ouvir de quem ali? Era de mim. Se ele conseguiu me pegar naquela hora que ele estava saindo para trabalhar, era eu que estava ali, era eu que tinha que levar a palavra. E ele falou para mim que ele trabalha de Uber, ele estava em Diadema e sentiu um aperto no coração muito grande e tocou para ir para o lado do Brás. Eu até pensei que ele fosse para o Templo Salomão, mas ele não foi para o Templo Salomão. E lá no Brás ele se batizou em uma igreja. Você presta atenção de como que Deus usa. Às vezes nós falamos coisas que de forma nenhuma, Deus me perdoe por soberba, mas nós achamos que nós tomamos conta da palavra, nós achamos que nós estamos falando aquilo porque é de nós, mas muitas das vezes não é de nós. Não é de nós que vem aquilo, é o Espírito Santo que está nos usando. Nós somos canal de bênção. Você ouve hoje, nós recebemos hoje para poder entregar amanhã. Ah, mas o que você está falando não serviu para mim hoje. Ah, eu entrei no culto hoje de uma forma, estou saindo do mesmo jeito. Tudo bem, mas ouça para que você amanhã possa usar para alguém. Deus tem vida e vida em abundância para todos os ímpios, para todos nós, todos os dias, mas nós temos que nos examinar e tirar de nós aquilo que não pertence a nós. Você faz um bolo, você faz a massa, e quando você vai entornar a massa dentro da forma, tem uma formiguinha, tem uma sujeirinha preta, o que você vai fazer? Vai voltar de novo a vasilha que está com a massa e poder limpar a forma de novo. Às vezes uma sujeirinha, uma impureza que estava na farinha, você vai tirar. Nós temos que procurar com essa sujeirinha que está dentro de nós, que está impedindo o Espírito Santo de entornar todas as bênçãos que tem para derramar em nossas vidas. Nós temos que tirar de dentro de nós todas as impurezas e fazermos de nós um vaso novo na presença de Deus, um vaso adornado, um vaso trincado não segura unção. Deus quer derramar unção, mas o vaso está trincado, tem que ser restaurado. Ah, mas não tem como restaurar uma trinca, porque a trinca ela é muito profunda. Então Deus quebra de novo, Ele faz caco de novo, Ele faz lama de novo, Ele faz um vaso novo de novo. Isso é o que Deus tem para nós. Ah, mas é difícil realmente ser amassado. Você quer ver o que é mais difícil ser amassado? O orgulho. O homem geralmente é orgulhoso demais. Ah, mas a palavra de correção, não me interessa a palavra de correção. Nós temos que ser realmente corrigidos por Deus, mas nós temos que ser corrigidos. Dói, a transformação não é fácil. Já viu aquela historinha de falar que a criança facilitou a metamorfose da borboleta, de abrir o casulo dela? Já viu falar aquilo lá? E quando ela abriu o casulo e facilitou para a borboleta não muito tempo durou, porque ela não conseguia ter resistência para poder voar. Ela não tinha força nas asas dela. Por quê? O casulo tem que ser rompido pelas asas dela. É como se fosse um músculo. Ela fica ali forçando, e o ato de forçar faz com que as asas dela criem resistência para que ela possa voar depois. Se você facilitar, se nós tivermos a nossa vida for facilitada, nós não vamos dar valor quando nós estivermos na bênção. Por isso a palavra de Deus nos diz que valorize a Deus no pouco, para que no muito Ele não possa nos colocar. Eu valorizo a Deus porque eu acho que eu tenho que valorizar a Deus no pouco, porque quando Ele me colocar no muito, ninguém me segura. Deus sabe do nosso coração. Não adianta, mas diz que eu ganho 5, eu queria estar ganhando 10. Se você ganhar 5 e quer ganhar 10, você vai gastar como se estivesse ganhando 10, não adianta. Tem que se saber administrar. Foi a pergunta que uma dessas pessoas falou para mim. O meu dinheiro, eu não sei o que acontece, mas o meu dinheiro voa. Mas é porque você não sabe administrar. Você está pegando dinheiro de um lugar que não pode pegar. Vou ter que sentar para poder explicar para ele. Me prontifiquei essa semana de sentar para poder mostrar. Eu quero mostrar para ele onde é que ele está errando. Foi o que eu falei para ele, não apontando o dedo.
De forma nenhuma, mas acontece que eu já passei por isso e eu aprendi um pouco, tenho muito para aprender ainda. Mas como ele não chegou no ponto que eu estou, do que eu sei, eu vou procurar ensinar. Nós temos que procurar ajudar, falar, mas eu não sei pregar a palavra, eu não tenho conhecimento, não interessa. Se você souber disser para ele de que Deus enviou o seu único filho, o unigênito, para que morresse por nós na cruz do Calvário, para que nós não podemos sofrer aqui, e que ele levou sobre ele todas as enfermidades. Todo mundo sabe falar isso. Às vezes você vai pegar uma pessoa enferma, uma pessoa passando por dificuldade, o que você falar, o que tiver dentro de você, às vezes a tua lição de vida, toda a dificuldade que você passou, já é muito para poder ajudar essa pessoa. Quando eu tive problema no casamento em 2010 com a Lourdes, que nós quase nos separamos, pessoas chegavam para mim, no momento de dificuldade, as pessoas chegavam para mim, crente é complicado essa raça, é difícil. Já começou que quando eu me converti, começaram a me chamar de pastor. Nem entrei na igreja, o pastor chegando, o pastor, que pastor nada. Eu estou passando por dificuldade, eu estou no momento que eu preciso de ajuda. Não é negócio de pastor, não quero saber de pastor, eu quero ajuda. Irmão, tudo que você está passando, um dia, vai servir para ajudar alguém, mas eu quero saber de ajuda agora, não quero saber de ajudar ninguém lá na frente. Eu quero ajuda agora, pelo amor de Deus, me ajuda. Até que uma viva alma se prontificou a ajudar. O que eu estava passando hoje pode servir para ajudar. Eu já converso com várias pessoas e eu falo o que eu passei. E serve, o que eu passei lá atrás serve de ajuda. Hoje serve, mas naquela época não. Naquela época eu precisava ser sarado, curado. Eu era o caco quebrado. Eu precisava ser realmente amassado e feito de novo. Nós precisamos de ser transformados, mas nós temos que ser transformados primeiro por dentro. Nós temos que ter um coração novo, nós temos que ter um coração renovado, um coração transformado por Deus. Vocês sabem, eu fiz essa aqui uma vez com a Mônica aqui, a cor do coração ela é branca, o nosso coração é branco, o coração não é vermelho. O coração ele é branco, o que deixa o coração vermelho é o sangue. Um coração lavado ele é branco, branco mais alvo que a neve. Então nós temos que fazer o quê? Buscar manter o nosso coração limpo, puro, livre, leve e solto. Bate no peito. Ele bate no peito. E vai ser assim até quando cantar a nossa senha. Eu brinco às vezes com a Mônica começa a falar as coisas, filha, eu acho que eu ouvi um número perto do meu. Quase que eu grito bingo. Não é pano de prato não, viu, irmão? Eu não pensei nisso. Mas as coisas são difíceis. Não é fácil para ninguém. Eu escrevi 14 folhas. O que eu falei com vocês agora, eu só li só o versículo. Não é fácil para ninguém. Mas eu estou passando por dificuldade. Aí você fala, examine-se a si mesmo. Como eu vou me examinar a mim mesmo se eu não tenho nada para oferecer? Eu não tenho nada para oferecer. Em 2011, o pastor Fábio falava assim, Fernando, está na hora de começar a pregar, Fernando. Tem que subir. Eu tenho marcado noutra agenda, o dia certinho que eu comecei. Eu tinha medo, eu tinha pavor. Porque quando sobe aqui, às vezes eu fico de um lado para o outro, porque eu podendo mostrar quanto minha perna está balançando de medo. Porque nós temos medo de errar, de ter dificuldades em expressar o que realmente Deus quer falar conosco. E Deus, Ele tem coisas tão maravilhosas para nós, que muitas das vezes as dificuldades, as enfermidades, nós somos assolados de uma forma tão grande, atacados de uma forma tão grande, que nós não conseguimos ver. Examine-se a si mesmo. Eu tenho a fé de que nós vamos ser arrebatados por Deus a qualquer instante. Mas as dificuldades me fazem às vezes afastar disso. Meus pensamentos às vezes eles voam, eles flutuam longe dessa distância. Sabe, longe dessa existência. E nós temos que fazer o quê? Buscar a Deus antes que nós possamos ser afastados da presença dEle. Aqueles que não irão para o céu são todos aqueles que teimam em dizer que são ateus. É à toa. E se eu falasse para vocês o que aquele camarada falou para mim, só Jesus a causa. Ele batia no peito de um jeito assim, sabe? Uma soberba. Mas graças a Deus eu fiz o serviço, a parte que me cabe ele me pagou e vida que segue. Mas nós somos afrontados. A palavra de Deus nos revela em Lucas 16, 19 ao 31, que um certo homem rico, só vou falar, só vou listar só. Um certo homem rico, né, e o mendigo morreu, o Lázaro. Quem foi para o céu? Quem foi para o inferno? O rico. Mas o rico tinha tudo para poder fazer as coisas certas do reino, não era?
Ele podia pagar as contas dele, então morrer devendo, só se ele fosse um camarada avarento. Então, dá a César o que é de César, ele pagou tudo. Mas não, quem foi para o céu foi o mendigo. Não adianta clamar quando estiver lá. Quando estiver lá já foi a chance, já foi a oportunidade. E o tempo, eu digo para vocês que o tempo é hoje. O tempo de mudar é hoje. O tempo de buscar é hoje. O tempo de orar, de louvar, de estar na presença de Deus. O tempo de glorificar é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Nós temos que mudar isso dentro de nós. Nós temos que viver realmente um modo digno de um evangelho que nós falamos, de que nós lemos, de que nós procuramos viver ele. Não é eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu penso de que não é eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, eu digo que eu não sou mais dono do que é. Eu posso falar que é eu, eu faço. O único que pode dizer que eu sou é Deus. Nós estamos vivos. Nós estamos aqui. É só Deus que pode dizer que é. Senhor, eu vou lá falar com o Faraó e eu digo o que para eles lá? Quem é que me mandou? Diga que sou eu. O grande eu sou. Só Ele pode dizer que é Ele. Nós não somos nada. Muito menos ainda se não estivermos na presença de Deus. Nós temos que estar constantemente buscando a presença de Deus. Em Eclesiastes 5,15 diz que, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Carro importado, casas, joias, ouro, dólar, o que quer que seja, não vai levar nada, vai voltar da mesma forma com que veio, nu veio e nu tornará. Alexandre o Grande estava com uma enfermidade muito grande, como o nome dele diz, e ele fez os médicos que tomavam conta dele prometer algumas coisas, que era carregar no meio do povo. Já notou que o povo lá de Israel tem o costume de afrontar e coloca os corpos, né? Carrega os corpos, caixão aberto. Alexandre o Grande pediu a mesma coisa, que o corpo dele fosse carregado no meio do povo, pelos médicos que cuidavam dele, com as mãos e os pés para fora do caixão, e que fosse jogado todo o ouro dele no chão, para que aquilo ali fosse simbolizado de que os médicos não curaram ele, e de que ele estava indo com as mãos, os pés vazios, e que o dinheiro que ele tinha não conseguiu curá-lo, por isso era jogado ao chão. Então, muitas das vezes, não é nós termos algo, o que nós temos que ter é Deus, porque Ele pode nos curar aqui, como pode nos tirar daqui e nos levar para os céus com a vida e o corpo transformado. É o que nós buscamos aqui. O que nós buscamos não é nada que venha fazer com que nós venhamos aqui nessa terra ser exaltados, não, de forma nenhuma. Nós temos que viver aqui com a abundância que Deus nos promete, mas vivemos uma vida íntegra para que possamos ir sim para o céu. Por isso não devemos nos apegar às coisas aqui da terra. Os bens materiais, né? Os bens materiais. Você viu o camarada falando, passa um carro, bate pelo outro, assim, o camarada está dirigindo o carro, está com o braço para fora com o Rolex, assim, ó. Passa um carro, bate na lateral do carro, assim, e falou, seu braço foi embora. Ele falou assim, meu Rolex, o braço dele ia embora. E ele preocupado com o Rolex. Os bens das pessoas, às vezes, cegam elas de uma forma tão grande, que você tentando ajudá-las, elas acham que estão sendo roubadas, que você vai prejudicar elas. Em Colossenses 3, do 1 ao 3, diz que, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Nós já estamos mortos. E o que nós somos está escondido em Cristo. O que nós somos, só existimos por causa de Cristo. Hoje, como é que está a nossa vida hoje? Como é que está a sua vida hoje? Já parou para refletir? Eu venho para o culto no domingo, mas de segunda a sábado eu não tenho coragem de pegar a Bíblia.
eu escuto um louvor, eu escuto uma pregação, cuidado com o que anda escutando, mas as coisas estão difíceis, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, e a palavra nos diz que nos últimos tempos o tempo seria escasso mesmo, e ele está sendo escasso, o dia parece que não tem mais 12 horas, o dia parece que tem só 6 horas, você levanta e daqui a pouco já dá a hora do almoço, daqui a pouco já dá a hora da janta, você já quer dormir e levantar no outro dia, o dia está passando voando. Mas nós temos que nos programar para poder fazer algumas coisas. Uma delas é ler a palavra de Deus, para que nós não possamos ser enganados. Nós não podemos ser enganados tendo uma Bíblia dentro de casa. Nós temos que ter a Bíblia dentro de casa, mas a palavra dentro do coração. Nós temos que estar constantemente lendo a palavra de Deus. Não sei quantas Bíblias vocês têm, mas pegue uma. Eu não gosto de riscar a Bíblia. Eu tenho uma lá que eu risco. Essa aqui eu não gosto de riscar. Eu vou gravando, marco, um caderninho do lado, vou marcando, olha, em todo lugar você falou assim, assim, assado. Marcar, porque nós vamos gravando. Tem pessoas que têm facilidade de gravar, irmãos, eu não consigo gravar de forma nenhuma. Eu tenho uma dificuldade enorme, às vezes, de gravar até nome, personalidade, a pessoa, eu consigo. Né? Eu consigo, mas nome eu não consigo de forma nenhuma. Então eu faço o quê? Vou marcando, nós temos que marcar. Onde que está isso? Está marcado. 2 Coríntios 13:15, examinai-vos a si mesmo. Nós temos que reconhecer que Cristo está em nós. Você reconhece que Cristo está em você? Comece a passar pelas dificuldades dando glória a Deus. Passe por toda a dificuldade. Muitas das vezes, eu estava brincando até com o Carlinho agora ali, que o Carlinho tem o costume de marcar na lista o nome das pessoas que não vêm na lista. E aí eu andei, não sei se bateu do culto de manhã ou de noite, eu andei não vendo esse camarada, né? E aí eu falei para ele, vou lá para o pastor Jeto, eu vou colocar o teu nome na listinha, ali, porque você não anda vindo no culto, né? Você cagueta nós, e aí eu vou fazer o mesmo com você. Mas isso é uma brincadeira que eu faço com ele. Mas não se esqueça que nós temos um nomezinho, gravado não na Bíblia, mas a Bíblia nos diz que nosso nome está escrito no livro da... Nós temos que manter o nosso nome neste livro. Não é uma listinha, não. É no livro da vida nós temos que ter o nosso nome. E nós não podemos permitir de forma nenhuma que o inimigo venha fazer com que nós venhamos apagar esse nome. Eu não sei qual é o nome do anjo que marca lá no livro, mas é marcado. Para pensar quantas das vezes, não sei se ele marca de lápis ou de caneta, mas se na ponta do lápis tiver uma borrachinha, quantas vezes ele não virou o lápis para poder passar uma borrachinha no meu nome? Porque eu andei fazendo coisas erradas, porque eu andei tendo pensamentos duplos, porque eu andei pisando fora da faixa, porque eu parei de ler a Bíblia, e porque eu caí em golpe, ou porque eu caí em uma cilada do inimigo, e que estava na Bíblia escrito ali e eu caí. Nós temos que estar atentos. Nós temos que buscar a palavra de Deus, conhecer-vos a verdade vos... E a verdade está onde? Está aqui. Eu posso vir aqui e falar coisas para vocês, e aí você fala assim, mas onde que está isso na Bíblia? Isso aí não está na Bíblia. Por isso nós temos que ler. Às vezes eu vi um camarada pregando uma vez, nossa, muito bonito. Ele pregou de uma forma lá que ele falou assim, a oração dele, ele pega e fala que vai fazer as irmãs borrar a maquiagem lá e chorar. Ele começou a contar uma história lá tão bonita, irmãos, tão bonita, que se eu não soubesse que era mentira, eu tinha chorado junto com as irmãs que estavam lá. Te juro. Ele contou uma mentira tão verdadeira que as pessoas que estavam lá choravam e choravam. Mas por quê? Um cara de nome pregando, deputado, famoso, e falou umas mentiras enormes lá, mas aquilo lá não é verdade, aquilo lá é mentira. Aquilo lá é mentira. Por isso nós temos que ler a palavra, porque qualquer mentira que seja pregada, você sabe a verdade. Por isso eu digo, buscai conhecimento. Nós não podemos julgar ninguém, podemos? Nem um pouquinho? Não um pouquinho? A gente faz, né? Um pouquinho. A gente julga. A gente julga, irmão. Nós julgamos, às vezes, atitudes. Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? Bem feito para aquele bando de ladrão que morreu. Estava do quê? Com arma. Quantas pessoas inocentes morreram na mão deles? Nós tomamos partido. Nós tomamos o partido da polícia, porque foi contra os bandidos. Os bandidos também têm família. A família dos bandidos estão sofrendo. Muitas mães oravam por pessoas que morreram, que
não aceitaram os caminhos do Senhor, preferiram ir para o lado do inimigo, acharam que aquilo ali era um meio de ostentação, andar com a metralhadora, um meio de ostentação, andar com um colar brilhante, um meio de ostentação, poder dizer que tinha dinheiro. Morreram. Pessoas morreram, e a morte foi terrível. Muitas mães, muitos pais evangélicos perderam os filhos ali. Muitos. Eu tenho amigos meus do Rio de Janeiro que falaram para mim que, da igreja que ele congrega, 3 irmãos que estavam lá e morreram, era filho de um pai, de uma família só. 3 irmãos morreram, eram filho de uma família. Você acha que o pai e a mãe evangélicos não orou por ele sair dessa vida? Aí uma pergunta que eu ouvi essa semana: será que deu tempo de aceitar Jesus? Que tem tempo de aceitar Jesus, irmão? É inferno, direto. Não dá tempo de se arrepender. É um tiro, irmão. É como se apagasse a luz aqui. Vai no botão. Acabou. Não dá tempo de falar, eu me arrependo. Não tem como. Por isso nós não sabemos a hora e nem o instante que ele vai vir. Nós não sabemos a hora, nem o instante do arrebatamento. Nós não sabemos a hora. Então por isso nós temos que andar constantemente de acordo com a linha de Deus. Os pensamentos de Deus, a palavra de Deus. Não é andar em paralelo, não. Isto serve, isto não serve. Nós temos que estar constantemente neste caminho que nos leva à salvação. Não pode jogar, não? Pouquinho. Lógico que não. Não nos cabe de forma nenhuma julgar ninguém, nem apontar o dedo. Quando eu errei e eu caí, eu cometi adultério, quando eu fiz coisas erradas, teve uma pessoa que de forma nenhuma, em momento algum, me apontou o dedo. Em momento algum, me acusou de nada. Em momento algum, ela falou assim: você não merece ajuda. De forma nenhuma. Me ajudou, me orientou, tirou a sujeirinha do barro e permitiu que Deus fizesse realmente um vaso novo, de novo. O vaso novo foi, quebrou, mas Deus fez de novo um vaso novo. Em Marcos 6, 18, vai nos mostrar uma pessoa que eu sempre falo dela, Herodíades. Ela era mulher de Herodes. Ela foi a mulher da qual teve uma oportunidade enorme de mudar de vida. Quando a filha dela, Salomé, dançou na frente do rei Herodes, o rei estava loucão lá, bêbado, pegou e falou assim: me pede até metade do reino que eu te dou. O que ela fez? Ela correu para conversar com a mãe dela, Herodíades. Salomé correu para conversar com ela. O que a mãe dela falou? Me dá a cabeça do João Batista numa bandeja. O que é que essa criatura tinha dentro do coração? Vingança. Vingança. E a pessoa que foi pedir conselho para essa pessoa que só queria vingança, pediu conselho para a pessoa errada. Você escuta a palavra de Deus, você sabe onde está o melhor conselho. Você tem um pastor, você tem a irmã Cíntia, você tem o pastor Léo, o pastor Geto, a Marta. Você tem um corpo eclesiástico dentro dessa igreja que pode te orientar, mas não. Vai pedir conselho para o colega de trabalho, para a amiga ou para o amigo. Às vezes é de outro caminho religioso, né? Espera aí que eu vou consultar os tambor primeiro, não sei qual é, mas e aí? A pessoa te aconselha de uma forma errada e você vai para onde? Vai para o buraco. Se a filha tivesse seguido já direto, o rei já falou para ela o que era para fazer: me pede até metade do reino. Cara, ela ia ser trilionária, ela ia ter muito dinheiro, mas não, ela foi pedir conselho para a mãe. E a mãe falou. Só que acontece o seguinte: a mãe falou, mas era um conselho louco. O que ela podia ter feito? Rei, se eu quiser dar a cabeça para minha mãe, o senhor dá, mas eu quero metade do reino. Nós temos que ter opinião também, e ter discernimento também, mas antes de tomar atitude, rei, deixa eu orar a Deus, pedir um direcionamento. Não, foi de pronto, quero a cabeça do João, que minha mãe pediu a cabeça do João. Então nós não podíamos pedir conselho em qualquer lugar, porque às vezes a pessoa que você vai pedir conselho, dentro dela, examinando ela, não estou julgando, tá? Mas apontando, mostrando que ela estava de uma forma em qual o coração dela era um coração de vingança. Porque João Batista vivia falando sobre o reino, que ela vivia de uma forma que não era dissoluta, de uma forma que não era correta, ela com o rei. Então, ela tentou e ela conseguiu dessa forma se vingar de João, cortando a cabeça do João. Só que nós podemos cortar o problema pela raiz. Se não tirarmos a raiz completamente, que é mudar o nosso caminho,
o problema vai nascer de novo e de novo e todos os dias, porque nós teimamos em cortar próximo da raiz e nós não procuramos resolver o problema lá embaixo. Muitas das vezes nós temos problema na pele e tem que ser tirado, removido lá embaixo. Vai ficar um buraco, não interessa, vai ter que ser feito uma costura, não interessa, vai ter que ser feito curativos, não interessa, vai doer, vai marcar, mas acontece que a transformação só vem após isso. A transformação só vai vir após essas dificuldades, nós temos que passar por elas. Herodíades não conseguiu passar por essas dificuldades porque ela estava cega, o coração dela estava negro de tantas coisas ruins e perversas que ela fazia. Ela só conseguia fazer o mal. E uma pessoa que não consegue orientar de uma forma correta a própria filha, vai orientar quem direito? Uma outra pessoa que vivia de uma forma muito boa, em Mateus 12, diz que... Não, desculpa, Mateus 12 não. Em Mateus 12 diz, 12:34, raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo mal? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. A boca fala do que o coração está. Eu não tenho como aconselhar ninguém se meu coração estiver vazio, só amargura. Eu consigo aconselhar alguém se meu coração estiver realmente repleto da presença de Deus, repleto da presença do Espírito Santo. Se eu estiver fluindo no Espírito Santo, eu consigo aconselhar. Se eu não estiver vivendo uma vida plena na presença de Deus, eu não consigo aconselhar ninguém, de forma nenhuma. E isso está escrito em Mateus 12:34. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas um outro camarada que eu estava querendo falar sobre ele está em 1 Reis 3 e vai falar sobre Salomão. Presta atenção. Se uma pessoa te desse um cheque em branco, quanto que você colocaria? Se uma pessoa dissesse para você assim, me pede o que você quiser, o que é que você pediria? Uma pessoa que tem poder. Uma vez eu ouvi dizer que o jogador já falecido da Argentina esteve no Japão para poder jogar e foi dado a ele um cheque em branco por um imperador. Falou assim, você coloca o valor que você quiser aí, mas você vai ter que jogar 1 ano aqui. E ele não aceitou. Deus falou para Salomão, o que é que você quer? Se Deus falar para você o que é que você quer, o que é que você pede? Deus, dono do ouro e da prata, o que é que você pede? O que é que eu pediria se eu escutasse a voz de Deus, assim como Salomão ouviu, e dizendo assim, o que é que você quer? O que você quer para a sua vida? Dinheiro? Toda vez que eu gastar, apareça o dobro na minha conta. Ele pediu isso? Não pediu isso. Ele pediu sabedoria e discernimento para poder julgar o povo. Foi o que ele pediu. E com isso Deus fez o quê? Acrescentou o que a ele? Riquezas. Então, se nós não sabemos pedir, se nós não sabemos orar a Deus, nós temos que aprender a orar a Deus. Pedir para que Deus nos ensine a orar. Porque se você ia pedir bens materiais para ficar aqui na terra, não adianta nada. Nós temos que buscar realmente a presença de Deus para que nesse momento o nosso coração esteja cheio, repleto da presença de Deus, para que possamos fazer sábias decisões, sábias buscas, para que nós não podemos perder de forma nenhuma o direcionamento dado por Deus. A sabedoria, Deus deu a ele, foi o pedido, foi atendido, mas Deus acrescentou muitas outras coisas mais. As pessoas vinham já leu aquela parte que fala da rainha de Sabá? Veio de longe, trouxe riquezas para ele. Ela, acho que onde ela estava, ela achou que ela estava indo lá, o camarada era um ogro, era um Shrek que estava lá esperando. Quando ela chegou lá, ela viu que o que ela levou não era nada, porque o que ele tinha lá eram infinitas coisas maravilhosas, o reino, o templo, ouro, trono de ouro. Já parou para pensar? Então quando ela chegou lá, aí foi que ela foi ver que realmente ele era um camarada sábio, usado por Deus. A nossa boca não pode sair nada, não sei que palavras verdadeiras, palavras de Deus. Eu estou hoje derrubado, a carne está caída, mas com fé em Deus, me levanto amanhã para a vitória. Amanhã é dia de vitória, é um outro dia, as dificuldades passaram, é outro dia, amanhã
É outra luta, vamos vencer a próxima luta. Davi levou 5 pedrinhas, sai de casa todo dia com 5 pedrinhas. Se aparecer os 5 gigantes que eram o irmão dele lá, mais os 4, né? Com ele, você derruba tudo. Vai dormir? Já põe logo no seu bornalzinho, no seu saquinho, mais 5 pedrinhas para os gigantes do dia de amanhã. Quem sabe Og não aparece, que era maior ainda. Nós temos que estar preparados constantemente. Viu quando foi a reconstrução do muro? Era uma mão na colher e a outra na espada. Escreveu, não leu, joga a colher, ela vem com a espada. Pode vir o inimigo que for, pode falar o que for, vai cair por terra em nome de Jesus, porque nós estamos com a espada na mão. Nós somos fortificados por Deus, porque nós estamos com a espada na mão. A espada é a palavra de Deus, nós temos que estar com a palavra de Deus na mão, na mente e no coração. E já que nós temos falhas e não podemos julgar ninguém, né? Nós vamos pedindo o que a Deus? Faz um vaso novo. Pela misericórdia dele. Nós temos que pedir a Deus, constantemente, nos faz um vaso novo. Aí eu lhe pergunto novamente, como está a sua vida? Nós deveríamos estar preparados para morrer por Cristo e para a sua gloriosa volta? Nós estamos preparados realmente para morrer? Eu cheguei lá falando para vocês, cheguei lá, a senhorinha estava morta lá. Nem os enfermeiros sabiam que ela estava morta. Aí que foi falaram para o enfermeiro foi lá, pulso aqui, falou, essa daqui assim, já descansou. Cobriu, e ali ela venceu a tarefa dela, a tarefa de 90 anos. Não sei qual é o tempo que nós temos aqui na terra. Uns 100, outros 90, outros 56, outros 54 eu já passei. Mas nós não sabemos o tempo. É que nem o Cláudio Duarte fala, nós estamos numa fila invisível, e que nós não sabemos qual é a nossa hora. Então não vamos nos esquecer da palavra de Deus. Como anda a sua vida? Se examina. Senhor, eu não estou vendo nada, mas mostra no meu coração o que é que eu tenho feito de errado. Me mostra o que é que eu tenho feito de errado, o que é que falta eu fazer para que se o Senhor vier amanhã, eu não fique aqui. Eu não quero ser aquele que vai ficar no campo, acredito que aqui ninguém vai ser. Ou quer ser aquele que vai ficar no campo. Porque um vai subir e o outro fica no campo. Um vai subir e o outro fica na cama. Um vai subir e o outro fica aí na igreja. Nós teremos que ser aquele que vai subir. Não sei se vou lembrar agora, mas o Cláudio Duarte ele fala sobre chegar no céu, vai ter acho que 3 surpresas. Né? Um é, eu cheguei. A outra qual que é? Você aqui. E a outra é, puxa vida, aquele pastor não veio? Não veio não. É 3 surpresas que vai ter. Uma é você ir, ou você achar alguém lá que você achava que não ia, né? E uma que você achava que ia e não foi. São 3 surpresas que vai ter quando chegar no céu. E eu espero chegar lá no céu e não ter surpresa nenhuma. Eu quero já chegar lá e não ter surpresa nenhuma. Olha lá, pastor Léo, quanto tempo? Eu vim primeiro que você, mas você chegou agora, mas tudo bem. Seja bem-vindo. Já pensou? Eu tenho assistido eu gosto de assistir coisas de fora. Eu tenho assistido uma série turca e uma coisa que acontece sempre quando chega uma pessoa de fora, mesmo que não seja benquista pela família, que tem lá uma briguinha lá, bem que não seja benquista, seja bem-vindo. Sempre é dito seja bem-vindo. Então eu acredito que nós, quando chegarmos no céu, Deus vai falar para nós, seja bem-vindo. Meu filho trouxe vocês, sejam bem-vindos, porque Ele vai vir nos buscar, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que amanhã seja uma semana de bênção. Ora a Deus hoje, para que Deus possa falar contigo. Às vezes Ele vai falar contigo no sonho, em pensamento, às vezes no ônibus quando você for trabalhar, às vezes quando você estiver com fone do ouvido, ouvindo um louvor, ou até mesmo uma pregação, Ele vai falar contigo, Ele vai acalmar o teu coração no momento de dificuldade. Ele vai pedir para você sair do barco, mesmo na tempestade. Saiba que mesmo Ele não estando no barco, Ele vai estar do lado do barco. Não deixe Ele dormir de forma nenhuma, mas a bênção vai chegar em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?